Então, bom dia. Hoje vamos ver como podemos usar conjuntos ordenados de objetos. Portanto, vamos ver alguns tipos de objetos que podem incluir objetos lá dentro em conjuntos ordenados. Um destes já vimos, que são as strings, que são conjuntos ordenados de caracteres. Assim conseguimos criar pedaços de texto. As listas e os tuplos são outros exemplos em que podemos ter conjuntos ordenados de quaisquer objetos. Vamos ver como podemos criar esses conjuntos, como podemos aceder a elementos desses conjuntos ou a partes desses conjuntos, e depois vamos ver alguns métodos e um exemplo de aplicação simulando a digestão de uma sequência com uma enzima de restrição. Então vamos começar com estes tipos de objetos. Nós já usámos strings, vamos ver também as listas e os tuplos, e muito brevemente, uma lista é um objeto mutável, nós podemos alterar o seu conteúdo, que guarda um conjunto ordenado de quaisquer objetos. Nós podemos criar a lista com esta notação, usando os parênteses retos e indicando quais são os diferentes objetos lá dentro, separados por vírgulas. Neste caso será uma lista com 3 números inteiros, aquele exemplo, mas no caso geral nós podemos pôr quaisquer objetos ali dentro, incluindo outras listas, strings e assim. Normalmente nós usamos este tipo de objeto, uma lista, quando queremos guardar objetos que tenham o mesmo significado. Por exemplo, neste caso, todos estes números representam anos, e em particular, se nós tivermos uma lista que precisamos alterar, podemos acrescentar objetos ou mudar os objetos que estão lá. Se quisermos um conjunto ordenado com essas características, temos mesmo de usar uma lista. O tuplo é semelhante à lista, a notação é um pouco diferente, usamos parênteses curvos em vez de parênteses retos, mas tem uma diferença importante. Uma vez que nós criamos um tuplo, temos um conjunto ordenado de objetos e não podemos alterar esse conjunto. Não podemos retirar de lá objetos, nem substituí-los, nem apagá-los, nem nada disso. Por isso, normalmente, o tuplo é usado por ser imutável quando nós precisamos de algo que fique fixo. Tipicamente, também é usado quando uma função devolve vários valores, por exemplo, vem num tuplo. E, por convenção, costuma ser usado quando guardamos elementos cujo significado dependa da posição. Nesse caso, não faz sentido nós podemos apagar um, porque depois alterava o significado dos outros todos. Um exemplo disso serão coordenadas. Se nós temos as coordenadas x, y, z, nós queremos guardar isso numa estrutura de dados em que não é conveniente, por exemplo, apagarmos a primeira e ficarmos só com duas, porque aí perdia o significado, o conjunto todo. Então, nestes casos, tipicamente, usamos tuplos. Mas, em geral, a diferença mais importante é se nós queremos alterar o conteúdo do conjunto ou não. Se não quisermos alterar, tanto faz se usamos listas ou tuplos. Se quisermos alterar, temos de usar listas. Se não pudermos alterar, por alguma razão, e vamos ver mais tarde quando virmos os dicionários, que há um exemplo disso, em que as chaves não podem ser alteráveis, então nesse caso temos mesmo de usar tuplos. Quando nós criamos um destes conjuntos ordenados, nós podemos indexar elementos desses conjuntos, indicando a sua posição no conjunto. Para todos os conjuntos ordenados, quando queremos aceder a elementos pelo índice, temos de indicar o índice entre parênteses retos. Essa é a convenção em Python. Se queremos executar uma função, indicamos os argumentos em parênteses curvos. Se queremos indicar os índices num conjunto ordenado, indicamos esses índices. Se queremos indexar os elementos num conjunto ordenado, indicamos os seus índices entre parênteses retos. Por exemplo, se tivermos aqui esta string, text, uma string é um conjunto ordenado de caracteres e nós podemos ir buscar cada um deles pelo seu índice. Por exemplo, o caractere de índice 0 da string text será o O, que é o primeiro. A indexação começa no 0 para o primeiro elemento de um conjunto e vai crescendo em números inteiros conforme vamos avançando ao longo do conjunto. Podemos também indexar elementos do conjunto contando do fim. Nesse caso, o último tem o índice menos 1 e os índices negativos, quanto mais negativo for, mais para o início estamos. Portanto, se quisermos indexar contando do início, começamos a contar do 0 em diante. Se quisermos começar a contar do fim, é o menos 1 para números mais negativos. E isto funciona igualmente sendo listas, tuplos ou strings. Todos estes conjuntos ordenados vão funcionar da mesma maneira. Por exemplo, se quisermos o elemento de índice 2 da lista dos anos,
o índice 2 será o terceiro elemento, que é aquele 2001. Se quisermos a segunda coordenada, será a coordenada de índice 1, etc. Aqui temos um exemplo de contar para trás do fim. O elemento da string tag com índice menos 2 será o penúltimo elemento. O último tem índice menos 1, o penúltimo tem índice menos 2. Portanto, todos estes conjuntos ordenados funcionam da mesma maneira no que respeita à indexação dos seus elementos e também quando nós queremos cortar uma fatia, o slicing, é quando nós temos um subconjunto especificando o início, o fim e o passo. Todos aqueles argumentos são opcionais. Se nós omitirmos o início, o interpretador vai assumir que queremos começar mesmo no início do conjunto. Se omitirmos o fim, assume que queremos ir até ao fim. E se omitirmos o passo, assume que é um passo de 1. Então aqui temos vários exemplos de como podemos fazer estes cortes. Devemos lembrar sempre que a indexação começa a 0, mas no caso de fatiar o conjunto, os pontos de corte estão entre os elementos. Nós vamos cortar entre dois elementos. Então, o primeiro ponto de corte, de índice 0, estará aqui antes do início do conjunto, antes do primeiro elemento. O ponto de corte de índice 1 está entre o primeiro elemento e o segundo, e assim por diante. Portanto, se cortarmos esta lista aqui nos pontos de corte de 1 ao 3, portanto, queremos uma fatia que vai começar no ponto de corte de índice 1 e terminar no ponto de corte de índice 3, será aqui entre o primeiro e o segundo elemento, é o primeiro ponto de corte, e entre o terceiro e o quarto elemento será o segundo ponto de corte. Portanto, vamos obter dois elementos que serão estes dois aqui, o segundo e o terceiro. Como nós omitimos o passo, isso seria, se quiséssemos dar ali o passo, tínhamos de pôr outro sinal de 2 pontos e o passo. Como o passo está omitido, o interpretador assume que queremos um passo de 1, queremos todos os elementos naquela gama. Neste exemplo, nós estamos a dar o primeiro ponto de corte e depois estamos a omitir o resto, estamos a omitir o fim e o passo. Portanto, o passo é assumido ser 1 e o fim é assumido ser o fim do conjunto. Então, o que vamos obter aqui será desde o ponto de corte de índice 2 até ao fim. Ou seja, saltamos os dois primeiros elementos. Sim? Porquê é que no primeiro não conta por 3? O ponto de corte de índice 3 está entre o terceiro e o quarto elemento. E entre o terceiro e o quarto elemento é entre o 2 e o 3. Portanto, é aqui que nós vamos cortar. Aqui seria o ponto de corte de índice 0, de índice 1, de índice 2, de índice 3. Não é a posição. Aqui é o ponto de corte de índice 1 e o ponto de corte de índice 3. Portanto, estamos a cortar assim. Isto parece pouco intuitivo, mas fazendo as contas desta maneira, dá-nos o resultado que entre o 1 e o 3 são dois elementos. O que faz sentido, porque de 1 ao 3 vão 2. Deixa eu só desligar aqui. Portanto, lembrem-se sempre que os pontos de corte são colocados entre os elementos e, além disso, começam indexados a 0 quando começamos do início para a frente. Neste caso, nós estamos a omitir o início e o fim. Pusemos ali 2 pontos, 2 pontos. Portanto, o interpretador vai assumir que queremos desde o início do conjunto até ao fim, mas estamos a dar um passo de 3. Portanto, ele vai-nos dar todos os elementos do início ao fim, mas saltando de 3 em 3. Por isso, dá-nos o 0, o 3, o 6. Desta maneira, nós podemos especificar qualquer subconjunto daquele conjunto ordenado que possa ser especificado assim, com o início, o fim e o passo. Aqui temos um exemplo de ir desde o penúltimo até ao fim. Portanto, temos aqui o ponto de corte menos 2, o ponto de corte menos 1 está antes do último elemento, o ponto de corte menos 2 está antes do penúltimo elemento. Portanto, se fizermos de menos 2 até ao fim, vai-nos dar os últimos 2 do conjunto. Nós, no caso das listas, como os tuplos e as strings são imutáveis, mas as listas podemos alterar o seu conteúdo, nesse caso podemos usar também a fatia, especificar a fatia para fazer atribuição para aqueles elementos da lista. O único requisito é que o número de elementos que estamos a fornecer para dentro da fatia seja igual ao número de elementos que está lá. Aí ele consegue distribuí-los. Em alternativa, podemos também dar uma lista vazia e apagar elementos. Mas não tenho aqui o exemplo disso, mas isso depois vocês podem experimentar também.
Neste caso temos o corte do ponto de corte 1 ao ponto de corte 3, que era este que tínhamos aqui, referia estes dois elementos. Nós podemos substituir por outros dois elementos desta maneira. Então vamos atribuir aqueles dois elementos àquela zona da lista e alteramos. Isto pode ser feito com qualquer tipo de objetos. Vejam, por exemplo, aqui esta string. A string é um conjunto ordenado de caracteres. Portanto, aquela string AB tem duas letras, a letra A e a letra B. Nós podemos fazer esta atribuição e atribuir a esta lista, nestas posições, estas duas letras. Então, o interpretador vai atribuir uma das letras a uma posição e outra a outra. Normalmente não fazemos isto porque pode ser um bocado confuso termos uma lista com objetos de tipos diferentes. Em alguns casos pode ser necessário, mas em geral vamos ter uma lista com objetos de um tipo uniforme. Mas a lista pode guardar os objetos que nós quisermos. Portanto, podemos também misturar números com letras, com strings, etc., como quisermos. Isto também podemos fazer para distribuir valores que estão num conjunto ordenado por diferentes variáveis. Se nós tivermos o mesmo número de valores aqui que temos à direita, o mesmo número de valores à direita do sinal de igual e o número de variáveis à esquerda do sinal igual, o interpretador vai distribuir por ordem cada um daqueles valores pelas variáveis. Por exemplo, aqui vamos buscar os números entre o ponto de corte 3 e entre o ponto de corte 5, são estes, o 3 e o 4. Podemos atribuir estes dois números a duas variáveis, indo o primeiro para a primeira variável e o segundo para a segunda. Podemos fazer a mesma coisa com tuplos também, ou com strings. Neste caso, só para mostrar que os próprios elementos de um conjunto podem ser outros conjuntos, nós temos aqui um tuplo que tem como primeiro elemento o número 1, o segundo elemento é esta string, com 3 caracteres, e o terceiro elemento é uma lista. Se nós desempacotarmos isto para 3 variáveis, a primeira vai ficar com o número, a segunda vai ficar com a string e a terceira vai ficar com a lista. Portanto, cada um destes objetos é um elemento do tuplo, apesar de alguns destes objetos serem também conjuntos com vários elementos. Mas ali dentro do tuplo contam como um elemento. Esta parte aqui não é obrigatório vocês saberem, mas pode ser útil às vezes, em alguns casos, nós desempacotarmos os valores que estão num conjunto ordenado para os argumentos de uma função. E isso pode ser feito com este operador, com o asterisco. O asterisco, antes de um conjunto ordenado que é dado como argumento de uma função, diz ao interpretador para distribuir todos os elementos do conjunto pelos parâmetros da função. Se eu tiver esta função que precisa de receber dois valores, A e B, tem ali dois parâmetros, se eu chamar esta função com o tuplo 6, 9, vou ter um erro, porque isto é apenas um objeto e vai ser colocado no A e falta um valor para o B. Mas se eu puser ali o asterisco, eu estou a dizer ao interpretador para distribuir os valores que estão aqui pelos parâmetros da função. E então posso fazer aquele desempacotamento, desde que o número seja certo, portanto seja o mesmo número de valores no conjunto que há de parâmetros na função, ele vai fazer essa distribuição e vai chamar a função como se fosse o 6 e o 9 em argumentos separados. Isto funciona com qualquer conjunto ordenado. Sim, se não fosse um tuplo, fosse só o 6, 9, já distribuía. Por isso, neste caso, este caso é só um exemplo, não teria utilidade de fazer isto. Mas imagina que tu recebias o 6, 9 numa variável, que era uma lista, por exemplo, ou um tuplo. E então aí, tu, em vez de estares primeiro a desempacotar e depois a chamar a função com aqueles argumentos, podias fazer isso logo pondo o asterisco antes da variável. Portanto, isto é mais útil para o caso de receberes como variável e, nesse caso, nem sequer precisas saber quais são os argumentos da função ou quanto ela precisa. Porque se tu tiveres uma função que simplesmente chama outra com argumentos que venham numa lista de fora, só quem manda essa lista é que precisa saber o que é que a outra vai receber. A tua função pode estar mais genérica e servir para qualquer outra função, desde que receba o número certo de valores naquela lista. Então, se tu fizeres isto como uma variável, nem sequer precisas de olhar para quantos valores estão na lista. Desde que seja o número certo, aquilo segue. Okay? Portanto, essa seria uma aplicação, um caso mais útil. De qualquer forma, isto, em particular, vocês não precisam de saber para a avaliação.
É só porque às vezes pode ser conveniente em alguns casos. Nas listas, os objetos de listas têm vários métodos e algumas funções úteis que nós podemos usar para as listas. Um deles é o append, que vai inserir o argumento que nós lhe fornecemos como um elemento novo na lista. Portanto, se nós tivermos uma lista com estes números, até 6, se fizermos o append de 20, ele vai ser acrescentado no fim da lista. O extend, o método extend é semelhante, mas recebe como argumento um conjunto ordenado e vai fazer o append na lista de cada um dos elementos desse conjunto. Notem que se nós fizermos o append nesta lista numbers, desta lista 1, 2, 3, o 1, 2, 3 ficaria como um elemento no fim da lista. Ficava uma lista dentro da outra lista. Se fizermos o extend, ele vai percorrer o conjunto que nós lhe damos e vai acrescentar cada um dos elementos individualmente à lista. Então vamos ficar com o 1, o 2 e o 3 como elementos novos. Portanto, se vocês querem acrescentar um elemento à lista, podem usar o append. Se quiserem acrescentar um conjunto de elementos, cada um deles à lista, usam o extend e vão fazendo crescer a lista. Tem também este método index que vos permite saber qual é o índice do primeiro elemento que tem aquele valor. Neste caso, o que a lista vai fazer é procurar até encontrar aquele valor e, quando encontrar, dá-vos o índice. Se o valor não existir, vai lançar uma exceção. Portanto, dá um erro, não tem lá aquele valor. Podemos também remover elementos por valor. Neste caso, o primeiro elemento de valor 4 e o primeiro elemento de valor 5 que forem encontrados vão ser retirados. Podemos também apagar partes da lista, pelo índice. No caso do del, quando queremos apagar uma parte da lista, estamos a dar os índices. No caso do remove, estamos a dar os valores. Portanto, dependendo do que é que queremos apagar na lista, se sabemos a posição e não sabemos os valores, podemos usar o del. Se sabemos o valor e não a posição, podemos usar o remove. Temos também este método para inverter a lista e assim por diante. Há outros métodos na lista, estes são só apenas alguns exemplos de coisas que já estão implementadas. A mensagem principal... Sim. Mas se houver mais de um valor igual, não sei se... No remove, ele tira o primeiro que encontra. Sim, só tira um. Portanto, ele vai percorrendo o início da lista, o primeiro que encontrar, tira. Se houver mais, outro remove, pode ir buscar outro assim, mas só tira um. Isto são apenas alguns exemplos de métodos que já estão implementados na lista. Mas uma mensagem importante aqui é que há muita coisa já feita no Python, não vale a pena vocês memorizarem todas. Basicamente aquelas que usarem mais serão as que vão sair para o teste, mas não precisam de saber todos os métodos da lista ou coisas assim. Na prática, quando vocês quiserem fazer alguma coisa em Python, compensa às vezes irem ao Google ver como é que se faz, porque podem encontrar logo uma solução simples que já existe e escusam de estar a complicar a solução. Temos também métodos úteis em string, já vimos alguns antes, mas toda aquela parte do slicing e indexação funciona em strings exatamente como nas listas e nos tuplos. Portanto, podemos ir buscar partes da string. Podemos ir buscar a posição de um elemento na string, se ele existir na string. Se não existir, aquele índice vai dar um erro. Depois, quando virmos condições, podemos ver como podemos verificar se existe ou não primeiro. Não podemos atribuir valores diferentes a elementos da string. Ou seja, nós não podemos alterar o conteúdo da string. A string é um objeto imutável. Podemos criar uma string nova, mas não podemos alterar uma string que já existe. Portanto, se tentarmos pôr um X no quarto elemento desta string, vamos ter um problema, vai haver aqui um erro, diz que não permite fazer atribuições aos itens, aos elementos daquele conjunto. Uma função, um método que é bastante útil em strings, principalmente se vocês estiverem a processar ficheiros de texto que possam ter vários campos com vários valores, é este o split. O split recebe uma substring, pode ser um caractere, podem ser vários, e vai procurar na string main todas as ocorrências dessa string mais pequena, e sempre que encontra vai apagá-las e vai devolver como uma lista os fragmentos que estão à volta desse separador. Portanto, se nós partirmos aqui a string Python no T, o T vai desaparecer e vamos receber uma lista com tudo o que vem antes do T
e tudo o que vem a seguir no T, do T noutros elementos da lista. Portanto, nós podemos partir uma lista em várias partes por um separador usando o split. Vamos ver aqui alguns cuidados que nós precisamos ter quando usamos listas, porque ao contrário de todos os objetos que usamos até agora, números, strings e assim, as listas podem ser alteradas, o conteúdo do objeto pode ser alterado. Quando nós fazemos algo como está aqui, criamos uma lista 1, 2, 3 e atribuímos esse objeto a A, o que o interpretador vai fazer é criar a lista em memória e pôr a variável a apontar para aquele endereço em memória. Portanto, vai criar na sua tabela de variáveis uma nova entrada com aquela variável a apontar para o objeto que criou em memória. Se nós agora fizermos B igual a A, nós não vamos criar um novo objeto em memória. A lista é a mesma que já foi criada. O que estamos a fazer é simplesmente criar uma nova variável B e a dizer que está a apontar para o mesmo sítio que A. Portanto, B e A estão a apontar para o mesmo objeto, para a mesma lista. Se este objeto não pudesse ser alterado, isto não fazia diferença. Tanto fazia se era o mesmo, se era o outro, nós não podíamos mexer nada dentro do objeto. Mas como a lista pode ser alterada, nós temos que ter atenção de que se acrescentarmos um elemento à lista que a variável B está a referir, nós estamos a acrescentar o elemento também na lista que a variável A está a referir, porque ambas as variáveis estão a apontar para o mesmo objeto. É a mesma lista. Então o que estamos a fazer aqui, quando nós fazemos ali o B igual a A, é nós estamos a criar uma nova variável que refere o mesmo objeto, estamos a copiar essa referência, mas o objeto continua a ser um só. Então tudo o que for alterado usando uma variável também vai ser visto na outra. Isto é especialmente importante quando nós enviamos listas como argumento para a função. Lembram-se que os nomes das variáveis dentro das funções não interferem com os nomes das variáveis fora. No entanto, se o argumento é um objeto mutável, tanto a variável que está dentro da função como a variável que está fora vão estar a apontar para o mesmo objeto em memória. E então uma alteração feita dentro da função é visível cá fora também. Por exemplo, aqui nós temos esta função que recebe uma lista e um número e vai fazer o append desse número na lista e depois vai criar uma lista vazia e atribuir àquela variável da lista. Quando nós criamos aqui uma lista e chamamos a função com esta lista e o número 22, o resultado vai ser que nesta nossa variável vamos ter uma lista com aqueles 3 elementos iniciais mais o 22. Ela foi alterada pela função. Mas não foi alterada por isto. Por uma lista vazia, ela não ficou vazia. Compreender o que se passou aqui ajuda-nos a perceber o que é que pode acontecer com estas variáveis mutáveis. Nós aqui fora temos um nome de uma variável, elementos, element, que está a apontar para este endereço onde foi criada aquela lista. Quando nós enviamos como argumento esta variável para dentro da função, a variável local da função vai estar a apontar para a mesma localização de memória, porque tem uma referência ao mesmo objeto, vai estar a apontar para o mesmo objeto. Por isso, quando nós fazemos isto, acrescentamos um número àquela lista, como estamos a apontar para o mesmo objeto, o número vai ser acrescentado a este objeto que numbers também refere. Portanto, a alteração que é feita dentro do objeto, mudando o conteúdo daquele conjunto, vai afetar também esta variável cá fora, porque ambas as variáveis estão a apontar para o mesmo objeto. Quando nós fazemos isto, criamos uma nova lista vazia, o interpretador vai criar essa lista em memória. E isso será uma nova lista. Nós mandamos criar uma nova lista. E como atribuímos a variável ALICE àquela nova lista, ele vai mudar agora o endereço ao qual esta variável vai referir. Mas como esta variável é independente daquela, a variável element não alterou. O ALICE é que ficou a apontar agora para outro sítio. Portanto, isto serve para ilustrar esta diferença importante entre a independência dos nomes das variáveis e a interdependência quando elas apontam para o mesmo objeto. Nesse caso, tens de procurar pelo índice, pela posição.
Sim, podes percorrer a lista e ver todos os dois. Naquele método não. O find não, o index não faz isso. Não. Portanto, aqui a diferença importante é entre esta primeira instrução em que nós estamos a alterar o que está dentro daquele objeto, da lista, e como as duas variáveis estão a apontar para o mesmo objeto, ambas veem essa alteração, ou então esta segunda instrução que simplesmente está a mudar a referência deste nome. Esta lista agora está-se a referir a outra nova lista que foi criada e isso não interfere com a variável que está lá fora. Resumindo, se vocês enviarem como argumentos para as funções objetos que são imutáveis, como strings, tuplos, números e assim por diante, isto nunca pode acontecer, porque não há maneira de alterar o conteúdo do objeto. Podem alterar as variáveis, mas as variáveis são independentes. Se vocês dão como argumento uma lista ou qualquer objeto que seja mutável, têm de ter atenção, porque a função pode fazer alguma coisa a esse objeto que depois tenha consequências cá fora. Portanto, agora vai depender de qual é o propósito daquela função e, no caso de afetar mesmo o objeto, convém que a pessoa que chama a função saiba que isso vai acontecer. Então vamos ver um exemplo como é que podemos usar estes métodos das strings e as listas para simular uma digestão com enzimas de restrição. Não sei se vocês já falaram nisso em bioquímica, mas enzimas de restrição reconhecem certas sequências de ADN e nessas sequências cortam num ponto específico. Por exemplo, esta aqui, a BSP1407i, reconhece esta sequência e corta ali entre o primeiro T e o G. Portanto, em todos os sítios do ADN em que apareça aquela sequência, ela vai fazer um corte naquele sítio. Nós podemos simular o corte numa sequência se usarmos o split para partir a sequência pelos sítios certos onde a enzima vai cortar. Portanto, uma primeira abordagem poderia ser isso. Nós temos aqui a string com a sequência. Já agora, este é um truque que vocês podem usar se tiverem uma linha muito comprida, quiserem partir em mais do que uma linha. Se eu pusesse a sequência toda aqui, não cabia no slide. Então o que eu fiz foi partir em duas substrings, usar o mais que faz a concatenação, e esta barra ali diz ao interpretador que a próxima linha é a continuação desta. Portanto, isto devia ser algo que estava tudo na mesma linha, a operação entre as várias substrings, mas eu ponho aquela barra para poder escrever o resto noutra linha. Portanto, sempre que vocês quiserem partir uma linha em várias linhas, mas para o interpretador contar como se fosse tudo uma só, podem usar aquela barra e continuar na linha abaixo. Então, o que nós temos aqui é a sequência nesta variável, esta é a sequência da ADN, que vamos cortar, esta é a zona de reconhecimento da nossa enzima, e depois podemos fazer um split pela zona de reconhecimento, e o interpretador vai partir aquela string por aquela zona de reconhecimento e dá-nos os fragmentos. Portanto, isto será uma primeira abordagem, mas que ainda tem um problema. Quando nós fazemos isto, nós perdemos toda a zona de reconhecimento. A ideia seria que, quando a enzima encontra esta sequência, vai cortar ali entre o P e o G. Mas quando nós fazemos split desta maneira, nós vamos apagar toda esta sequência e ficar só com o resto. Portanto, estamos a perder parte da sequência se fizermos isto assim. Então podemos fazer isto em duas partes. Nós podemos usar o split, que é bastante prático, mas o split elimina o separador. Portanto, não podemos usar como separador a sequência de reconhecimento toda. O que podemos fazer é marcar primeiro no ponto de corte com um caractere extra, por exemplo, um traço, e depois fazer o split pelo traço. E isso podemos fazer desta maneira. Temos este método da string replace, que permite substituir uma substring por outra. E então vamos criar aqui duas strings para nos ajudar a fazer o corte. Uma tem a sequência que a enzima reconhece, e outra tem a mesma sequência, mas marcado o ponto em que ela vai cortar com aquele sinal de menos, que não existe no resto da sequência, depois só vai aparecer mesmo nos sítios onde é para cortar. Então, se fizermos primeiro o replace, vamos, na nossa sequência, fazer a substituição da zona de reconhecimento pela zona de reconhecimento com o ponto de corte, e então vamos marcar a nossa sequência com tracinhos em todos os sítios em que vai ser cortada. Notem que, como a sequência é uma string e uma string é imutável,
funções como esta, métodos como este do replace, não alteram a string em si, devolvem uma cópia modificada. Portanto, nós temos de guardar o resultado disto noutra string e agora fazer o split dessa outra string pelo final onde marcámos o ponto de corte. Desta maneira, nós já obtemos os fragmentos corretos, sem perder aqui estas partes iniciais que estávamos a perder quando fazíamos o replace pela zona de reconhecimento toda. Agora já temos a nossa sequência completa com os cortes no sítio certo. Podemos, depois de fazer esta experiência para ver como é que as coisas funcionam, notem que isto também é uma forma que vocês podem usar para perceber o algoritmo, para perceber como é que vão resolver um problema. Aqui nós ainda não começámos a fazer funções nem nada, estamos só a brincar com um exemplo para perceber quais é que são os problemas de uma abordagem ou de outra. Depois de percebermos isto, podemos implementar a nossa função de uma forma mais genérica. Portanto, a nossa função vai digerir uma sequência, recebe a sequência, a zona de reconhecimento e aquela string indicando o ponto de corte, e vai implementar este algoritmo. Vai fazer a substituição para marcar o ponto de corte e vai depois fazer o split pelo traço. Portanto, o que precisa de perceber é o argumento para este parâmetro aqui do ponto de corte tem de indicar a sequência de reconhecimento e também o sítio onde vai ser cortado. Depois podemos experimentar com os valores que já temos. Vamos chamar com esta sequência a zona de reconhecimento e ponto de corte e temos aqui nos fragmentos uma lista com os pedaços resultantes da digestão daquela sequência. E agora podemos olhar com mais atenção, por exemplo, se quisermos ver o comprimento de cada fragmento. Como isto é uma lista de strings, cada string tem o seu comprimento conforme o número de caracteres que tem. Então nós podemos dizer que queremos o comprimento do elemento índice 0 dos fragmentos. Notem que se nós fizermos o comprimento só dos fragmentos, ele vai dizer 3, porque a lista de fragmentos tem 3 elementos, são 3 strings. Se nós quisermos o comprimento da primeira string, temos de dizer que queremos o comprimento dos fragmentos de índice 0, o elemento de índice 0 daquela lista. A mesma coisa para o de índice 1 e o índice 2. Isto aqui é o que acontece se vocês pedirem só o elemento. Portanto, fragmentos 0, fragmentos 1, fragmentos 2. Portanto, o elemento de índice 0 da lista de fragmentos é esta string e este é o comprimento desta string. Desta maneira nós podemos ir ver quais são os comprimentos dos fragmentos ou quantos fragmentos são se pedimos o comprimento da lista toda. Mas fazer isto à mão não é muito prático, porque se nós tivermos 30 fragmentos vamos ter de estar a ver um a um, a escrever a mesma coisa, não é prático fazer isso. Portanto, a seguir ao intervalo vamos ver como é que nós podemos fazer isso de uma forma mais prática. Mas resumindo esta parte, o que é importante aqui é perceberem como funcionam estes objetos que têm conjuntos ordenados, as listas, os tuplos e as strings. A mecânica é sempre a mesma, a indexação de elementos, o que os objetos guardam. Há uma diferença grande que é tuplos e strings não podem ser modificados, mas listas podem. Portanto, tenham atenção quando vocês põem várias variáveis a referir a mesma lista, mesmo quando uma delas está dentro de uma função e outra fora, porque aí estão ambas a mexer no mesmo objeto. Vimos também como distribuir ou desempacotar valores da lista por várias variáveis e começámos a ver este exemplo que vamos agora continuar a seguir. Se vocês quiserem, no livro, o capítulo 7, o 8 até à página 250 e o 9 falam destes tipos de variáveis e da indexação, slicing e assim, em mais detalhe.